pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa parte de termologia, a gente vai ver a parte de escalas termométricas agora, tá bom? Bom, e o que consiste essas escalas termométricas? As escalas termométricas, como o próprio nome diz, são escalas de temperatura. Nessas escalas de temperatura, a gente vai ter graduações, valores diferentes, tá bom? Então, a gente tem três escalas principais, que são as escalas mais utilizadas. Bom, gente, as três escalas termométricas que a gente vai mais utilizar são Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E esses são os criadores dessas escalas. Primeiro, vamos falar da escala Celsius. A escala Celsius, então, foi criada por Anders Celsius, que foi um físico, astrônomo e geofísico sueco. Já a escala Fahrenheit foi construída por Daniel Gabriel Fahrenheit, tá? Ele foi um físico, engenheiro e soprador de vidro alemão-polonês. E, finalmente, a escala Kelvin, também é conhecida como escala absoluta. Essa escala foi criada por William Thomson. Era um físico, matemático e engenheiro britânico. Mas por que chama Kelvin? Porque ele ganhou o título de Lord Kelvin. Por isso essa escala é chamada de escala Kelvin. Agora a gente sabe o porquê dos três nomes das escalas. Vamos entender como essas escalas funcionam. Bom, pessoal, as escalas termométricas, então, elas foram estabelecidas da seguinte maneira. A gente coloca aí três termômetros. Imagina que esses termômetros têm o mesmo tamanho. A escala Celsius, ela foi graduada como o ponto de fusão, sendo 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, sendo 100. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão foi de 32 e o ponto de ebulição, 212. E na escala Kelvin, o ponto de fusão foi 273 e o ponto de ebulição é 373. Por que é tão diferente? Gente, foi criada por pessoas diferentes, em lugares diferentes, tá? Mas tiveram como compromisso aí utilizar esses pontos de fusão e ebulição para estabelecer as escalas termométricas dos termômetros, tá bom? Então, vamos lá, de novo, Celsius 0, 100, Fahrenheit 32, 212 e Kelvin 273 e 373. E como a gente estabelece a mudança, o cálculo para Celsius, de Celsius para Fahrenheit? Bom, gente, como a gente vai estabelecer o cálculo para a gente mudar de uma escala para outra? Eu vou ensinar aqui como a gente pode fazer entre essas escalas. Tem formulinha pronta? Tem formulinha pronta. Só que eu vou ensinar como que a gente chega nessa formulinha. Então, ó, vou pegar esses três termômetros que têm o mesmo tamanho. E eu vou marcar um ponto aqui, ó, aleatório, mas que tem a mesma altura nos três termômetros. Vou chamar aqui de TC, aqui de TF e aqui de TK. O que a gente vai estabelecer agora é uma parte de equivalência, tá bom? Como assim uma equivalência? Isso aqui, ó, por exemplo, vou pegar esse pedacinho no termômetro em Celsius. Quanto que é esse pedacinho? Vai ser TC menos 0. Então, agora, sobre esse pedação aqui, ó, 100 menos 0. Vou fazer isso nos outros termômetros. Quanto que é esse pedacinho aqui? TF menos 32. TF menos 32 sobre tudo. 212 menos 32. E esse pedacinho aqui no Kelvin? Vai ser TK menos 273 sobre tudo. 373 menos 273.
Então, assim foi estabelecida a relação de transformação de uma escala para outra. É essa continha que eles fizeram. É claro que se a gente simplificar isso, a gente vai chegar assim, ó. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Ah, Cacá, posso usar a fórmula direto, sem fazer todo esse caminho? Pode usar a fórmula direto, sim. Se for Celsius, Fahrenheit, Kelvin, a gente pode usar isso. Então, vamos fazer um exemplo aqui de como calcular, como mudar de uma temperatura para outra. Então, vamos lá. 50 graus Celsius em Fahrenheit. Vamos à formulinha pronta. TC sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Então, no lugar do TC, eu ponho 50. 50 sobre 5 igual a TF menos 32 sobre 9. Dá para simplificar aqui os 50 e os 5. Vai aqui dá 10 e aqui dá 1. Então, multiplicando isso aqui em cruz, vai ficar TF menos 32 igual a 90. Ou seja, o nosso amigo TF vai dar 122 graus Fahrenheit. Então, graus Fahrenheit, 122 graus Fahrenheit equivale a 50 graus Celsius. Onde que a gente usa graus Celsius? Em quase todo mundo, tá? Em quase todos os países a gente vai utilizar isso. Onde a gente usa graus Fahrenheit? Nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, em países aí de origem de língua inglesa, normalmente a gente usa isso aqui, tá bom? E Kelvin? Onde que a gente usa Kelvin? Principalmente na parte de ciência, tá? De ciências. Então, em física, em astronomia, tá bom? A gente costuma usar Kelvin, beleza? Então, é assim que a gente vai transformar, por exemplo, de Celsius para Fahrenheit. Se a gente quisesse fazer isso para Kelvin, como a gente faria? Então, vamos lá. Vamos pegar essa mesma temperatura em Celsius e vamos passar para Kelvin. Então, 50 Celsius em Kelvin. Vamos usar a formulinha TC sobre 5 igual a TF menos... TF não, né? TK, gente. Igual a TK menos 273 sobre 5. Como os dois denominadores são iguais, eu posso já cancelar. Então, vai ficar 50 igual a TK menos 273. O nosso amigo TK vai dar 323 Kelvin. Tá bom? Então, essa aqui é o valor de 50 graus Celsius em Kelvin. E se a gente tiver, gente, dois termômetros sendo comparados, mas com escalas aleatórias? Então, vamos supor ó, que a gente tem um termômetro aqui e ele seja em Celsius, tá? Seja menos 10 e 40. E eu tenho um outro termômetro aqui na escala X, graus X, que seja 20 e 30. Como eu estabeleço a conversão de um para o outro? Eu vou fazer a mesma coisa. Vou chamar aqui ó, de TC e aqui eu vou chamar de TX. Então, são dois termômetros diferentes. Vamos fazer isso aqui. Ó. Vai ficar TC menos 10 sobre tudo isso aqui, que vai ser 40 menos 10. Isso é igual, mesma coisa aqui, ó, TX menos 20 sobre tudo isso aqui, 30 menos 20. E aí a gente simplifica isso. TC menos 10 vai ficar TC mais 10. 40 menos 10 dá 50. Aí do outro lado, TX menos 20 sobre 30 menos 20 dá 10. E aqui dá para a gente simplificar, né? Ou cortar os zeros aqui. Então, no final vai ficar TC mais 10 sobre 5 igual a TX menos 20. Aí é só a gente substituir o que o enunciado der para a gente.
Então, aqui eu estou transformando um termômetrozinho em Celsius para uma escala genérica X, tá bom? Vamos ver quando a gente tiver gráfico agora, tá? Então, olha só, gente, vamos supor que no enunciado a gente tem o gráfico aqui de graus Fahrenheit por graus X. Como a gente faz? É simples. Eu vou pegar o grau Fahrenheit e vou colocar assim, ó, graus Fahrenheit e graus X. Vou desenhar dois termômetros do mesmo tamanho. E aí eu vou pegar esses pontos desse termômetro e colocar, aqui pontos do gráfico, perdão, e colocar no meu termômetro. Então vamos começar com esse primeiro ponto aqui, ó. Então no Fahrenheit ele vale menos 5. Então vou colocar aqui menos 5. E no Celsius ele vale 0. Agora, esse outro ponto aqui da minha reta, ó. Para o Fahrenheit vale 45. E para o Celsius vale 30. Com isso, gente, eu consigo estabelecer a relação entre esses dois termômetros. Então, quando a gente tem gráfico, nada mais é do que um termômetro deitado e um de pé. A gente coloca os dois de pé e faz a mesma coisinha de conversão, o mesmo procedimento. Então, vou fazer isso aqui, TF menos 5 sobre 45 menos 5. Isso é igual a TX menos 0 sobre 30 menos 0. Aí, simplificando, vai ficar TF mais 5 sobre 50 e aqui TX sobre 30. Podemos cancelar o zero aqui nos denominadores, ou seja, TF mais 5 sobre 5 igual a TX sobre 3. Com isso, estabelecemos, então, a fórmula para transformar de graus X para graus Fahrenheit quando a gente tem um gráfico, tá bom? Vamos para a última parte das escalas termométricas, que é quando a gente tiver variação de temperatura. Quando a gente tiver variação de temperatura, a gente não está preocupado em calcular a temperatura inicial e final. Eu quero saber o quanto variou a temperatura. Então, imagina que na parte da manhã, na cidade de São Paulo, esteja uma temperatura de 15 graus Celsius. E meio-dia, né, ou na parte da tarde, melhor dizendo, a temperatura chegue a 25 graus Celsius. O que aconteceu? Aqui a gente teve uma variação. Bom, a inicial é 15, a final é 25. Então, aumentou 10 graus Celsius. Esse aumento de temperatura que a gente tem é a variação. Ah, e existe um jeito da gente calcular a variação de temperatura entre as escalas, tá bom? Então, aqui eu vou fornecer a formulinha direto quando for variação de temperatura. Nos enunciados vai aparecer variação de temperatura. Quando aparecer variação de temperatura, fica ligado porque é essa a fórmula que a gente vai usar. Então, ó, ΔTC sobre 5 igual a ΔTF sobre 9, que é igual a ΔTK sobre 5. Essa é a fórmula de variação. Vamos usar essa fórmula já para esse exemplo? Vamos. Eu tenho a variação em graus Celsius, 10 graus Celsius. Eu vou pôr isso aonde? No lugar da variação em Celsius, do ΔTC. Então, vai ficar ΔTC sobre 5, ou seja, 10 sobre 5, igual a ΔTF sobre 9. Se eu quiser calcular em Fahrenheit. Bom, aqui dá para simplificar, dá 2 e dá 1. Então, vai ficar 2 igual a ΔTF sobre 9, ou seja, o ΔTF vai dar 18. 18 graus Fahrenheit. Ou seja, minha gente, uma variação de 10 graus Celsius equivale a uma variação de 18 graus Fahrenheit. E se eu quisesse saber em Kelvin? É só colocar aqui, ó,
10 sobre 5 igual a ΔTK sobre 5. Simplifica, vai dar que o ΔTK é igual a 10 Kelvin. Ah, nossa, a variação em Kelvin dá a mesma que a variação em Celsius? Sim. Isso porque o termômetro lá de Celsius a gente dividiu em 100 partes a escala. E em Kelvin também em 100. Então, vai dar o mesmo resultado. É assim que a gente faz a variação de temperatura. Falou variação? É essa formulinha que a gente usa, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado dessa explicação, tá? Então, estamos finalizando a aula 1 de termologia, onde a gente falou de escalas termométricas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um joinha, dá um like para que isso chegue a mais pessoas. Eu agradeço mais uma vez e até a próxima aula.